Em 89 acabou um pacto chamado Pacto de Varsóvia, que foi feito em 1955 para se contrapor ao poder da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949. E aí, o que acontece? A Rússia, a Rússia na época, não tinha como sustentar mais os países do leste europeu. Então, a Rússia quebrada, ela faz um acordo. Repare o acordo que é feito. A Rússia faz um acordo com a União Europeia e com a OTAN. Qual é o acordo? O acordo de cavalheiro, de fio de bigode. Nós, russos, permitiremos que os países do leste europeu, que países? Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Romênia, entrem na União Europeia e na OTAN. Na OTAN. Permitimos que as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia também. E também, de certa forma, como aliada, permitia também a entrada dos países da ex-Iugoslávia. Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Croácia, Macedônia do Norte, depois Montenegro, que foi criado em 2006. Pronto. Permitimos a entrada. Entramos, somos aceitos no G7. O que era o G7? O G7 era o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Quais? Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Pronto. Aí nós entramos no G7, que transformou-se em P8 para depois chamar G8. Tanto é que os jornalistas discriminavam bem. Reunião do G8, que é o G7 mais a Rússia. Mas aí que está o problema. O acordo era o seguinte: vocês não poderão chamar países que pertenceram à antiga União Soviética, nem para a União Europeia e nem para a OTAN. Aí, meu filho, logo que foi feito, tá assinado não, é acordo de cavalheiro, então vamos descumprir isso aí. A OTAN chama a Geórgia que está no Cáucaso da Rússia, a Geórgia que é o Cáucaso é a pedra no sapato russo por causa do número de muçulmanos, apesar da Geórgia ser católica ortodoxa. E depois a Ucrânia chamada pela União, começa a se engraçar com a União Europeia. A União Europeia convida a Ucrânia. Lembrando que o pessoal esquece que a União Europeia tinha convidado a Rússia, e Boris Yeltsin falou uma frase muito interessante: a Rússia não será mera fornecedora de matérias-primas para a União Europeia. Você sabe que 43% do gás que tem hoje indo da Europa, que a Europa usa, vem da Rússia. E é interessante 43% isso. 43% é muita coisa. É muita coisa. O interessante é outra coisa. Você lembra que começaram a desativar usinas termonucleares, né? Porque cuidado, usina termonuclear. Inclusive, isso é interessante porque os membros do SBPC, o que é SBPC? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, são favoráveis à construção de usinas nucleares porque elas são fontes limpas, tá? Usina nuclear é fonte limpa, ela não emite gás de estufa. Ela gera muitas vezes a poluição térmica nas águas e ela gera outra situação que pode ser um acidente, como vazamento, aquela coisa toda, que isso é acidente, como aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia. Em Goiânia também. Mas Goiânia foi Césio, foi um Césio ali. Mas Angra dos Reis é problemático, um dia a gente pode até conversar sobre isso. Fukushima. Então, aí foi um tsunami que fez aquilo. E aí, o que acontece com a Europa? Você fala um e leva um outro. Então, a Ucrânia, a Alemanha e outros países, não, vamos deixar de lado a energia nuclear e vamos começar a investir de novo nas usinas termoelétricas. E aí, quem que dá de braçada? A Rússia com isso aí. Pronto, pô. Então, você, entre aspas, dentro do questão ambiental, você ficou refém, você ficou russo dependente energeticamente, né? Porque a Rússia ela é uma grande fornecedora de energia mundial. Só que a Rússia, o Putin de bobo, só tem os amigos. Quando ele começou a ver, porque o pessoal esquece de falar, as retaliações que vêm sendo feitas com a Rússia, a partir do século XXI. Putin assume em 1999 como primeiro-ministro e deverá ficar no poder, dentro dos processos que foram feitos na Rússia, até 2036. Aí alguém fala, isso é ditadura. Então, filho, e a Angela Merkel? Quantos anos que a Angela Merkel ficou no poder também? Mas por que é? Então... São os processos, históricos, os processos... O Stroessner no Paraguai tinha eleição. E o Stroessner ficou anos e anos... 54 a 89. Só pra falar que tem eleição. Então é isso, pô. Tô colocando o que você usa como quer essa situação. Então, Putin entra no poder, e quando o Putin entra no poder, velho,
a primeira coisa que ele faz um acordo com o Yeltsin, que o pessoal esquece. Ele diz o seguinte pro Yeltsin, olha aí, Boris, não fala porque ele é russo, ele fala da, né? Tovarищ Yeltsin, camarada Yeltsin. Você me apoia para ser presidente da Rússia, que eu quero ser o novo czar russo. Ele não falou isso, né, pô? E eu não vou deixar que pesquisem os crimes que sua família está envolvida de desvio de verba, porque a família Yeltsin desviou mais de 2 bilhões de dólares com as privatizações. Putin entra no poder em 2000, aí já é presidente. Putin! Aí os oligarcas do petróleo ficaram possessos com ele, porque eles achavam que iam dominar a Rússia. E aí Putin, do jeito Putin de ser, começa a falar o seguinte, não, ele falou o seguinte, vocês estão contra mim? Tudo bem, Berezovski, Kordikovski, Chapovski, sei lá quem mais, todo Jovski lá, vocês estão contra mim? Não tem problema. Aí ele pega assim, vocês estão me devendo aqui de impostos 2 bilhões de dólares, 4 bilhões, vocês têm 48 horas para pagar, se não pagarem, eu estou restatizando o petróleo e gás. Pronto! Acabou. O que aconteceu? Aí os czares do petróleo ligaram pra mim e perguntaram, o que eu faço? Eu falei, meu filho, dá linha na Pipovski, some daí. Aí os caras... Vai tudo pra Inglaterra. Tudo pra Inglaterra. E aí tem time de futebol civil. A gente não vai falar isso, né? Não tem provas, mas aí tem os times de futebol de lavagem. Inclusive aqui o Corinthians, né? Mano, Corinthians. Corinthians, você sabe que tivemos um czar do petróleo, o Berezovski, que tinha como testa de ferro aqui aquele iraniano, o Kia Jirobichan, né? E aí o Corinthians, na época do Alib, estava ali como, entre aspas, recebendo investimentos ali pesados. Então você vê que a coisa não é simples assim, 2 mais 2 igual a 4.